Entra no ar o programa Amazônia Legal. Todos os sábados às 9 horas da manhã. Aqui na Rádio Amazônia Viva 89,5 FM. A Rádio Top de Belém. Assuntos sobre justiça, direito, política, empreendedorismo e cidadania. Fique conosco e conheça seus direitos perante a lei. Apresentação: doutores Vitor Melo e Paulo Batista. Muito bom dia aos ouvintes e espectadores da Rádio Amazônia Viva. Estamos mais uma vez aqui para o programa Amazônia Legal, com o apoio da Padaria Pará, a melhor padaria do bairro da Marambaia. Para quem não conhece, conheça. E recebendo hoje uma pessoa que é meu contemporâneo de faculdade, uma pessoa que nos brinda com a sua presença hoje aqui. Delegado de polícia, vai poder falar um pouco sobre esses assuntos que envolvem concurso público, que envolvem a carreira policial. Tirar algumas dúvidas, se você tiver, você pode mandar aí pra gente pelo WhatsApp do Paulo, né, que ele vai falar já já. Ou pelo YouTube. Não, pelo Facebook. Pelo Facebook. No YouTube ainda não temos o canal, mas vamos ter em breve, não sei quando, né? E é um prazer estar recebendo todos aqui. E o seu bom dia, Paulo? Bom dia a todos, bom dia Emerson, bom dia Vitor. Bem, estamos aqui mais uma vez no programa Amazônia Legal, todo sábado, 9 horas da manhã. E o objetivo é fazer um papo descontraído sobre justiça, direito, política, empreendedorismo e cidadania. Nosso convidado de hoje é uma autoridade na cidade de Belém. É muito orgulho ver que pessoas da nossa mesma época de faculdade, apesar dele ser mais velho, está galgando, né, cargos altos dentro do sistema de justiça paraense. Sem muitas delongas, eu quero dizer que ele é delegado de Polícia Civil, um excelente camisa 9. 10, camisa 10, não vai te... Um excepcional delegado de Polícia Civil, um ótimo estudante, um irmão aqui que já me disseram que ele é um irmão maravilhoso, já mandaram mensagem falando... Noivo, isso, né? Noivo. Futuramente. Então aqui, hoje eu quero receber com todo o prazer aqui meu amigo, delegado de Polícia Civil, Bruno Bandeira. Quem é você na Amazônia? Aqui você irá conhecer diferentes perspectivas para enriquecer o seu entendimento com a participação do ouvinte. Bom dia Vitor, bom dia Paulo, bom dia Emerson. Meu nome é Bruno Bandeira, sou delegado de polícia, estou como delegado de polícia aqui no nosso estado do Pará. Já fui advogado, tenho uma cara de novinho, mas já fui 10 anos advogado em outra área, outro setor, área trabalhista. Advogou 10 anos? 10 anos na área trabalhista. E nesse período eu sempre tive um sonho, né, de passar no concurso público. Nunca imaginei que seria como delegado. Mas durante o processo aí eu consegui me apaixonar pela carreira e hoje estou aí ajudando a nossa sociedade da melhor forma possível na Polícia Civil. Bem, Vitor, para nossos ouvintes entenderem melhor a dinâmica do programa, hoje nós teremos uma novidade, né? O nosso convidado, o Bruno, ele é tão importante que nós vamos dividir o programa em duas etapas. A primeira etapa nós vamos falar um pouco sobre concurso público e a segunda etapa nós vamos tratar um pouco sobre a função policial. É isso, Vitor? Muito bem, até porque conteúdo não falta para esse convidado, né? Teria que vir aqui o mês inteiro para falar sobre a importância da carreira policial. A gente não vai conseguir abordar tudo, mas vamos tentar, na medida do possível, né, falar sobre isso. Mas acho que uma coisa importante, pessoal, e Bruno, que o pessoal muitas vezes tem dúvida, assim, como foi a tua preparação para o concurso, assim? Porque tu estavas trabalhando. Muitas vezes é difícil conciliar trabalho, estudo. Como foi que você fez? Como é que tu começaste, né? Para dizer assim, bom, porque concurso público hoje é quase uma maratona, o cara tem que se preparar, né? E é um negócio longo, às vezes as pessoas têm muita ansiedade, né? Querem as coisas para logo, e nem sempre, e muitas vezes, na verdade, não é para logo, né? É um planejamento, né, de vida. Dificilmente acontece passei amanhã, eu tô começando, as coisas não são assim. Como é que foi para ti? Como é que foi essa jornada aí para tu começares a estudar e tal, decidir, porque provavelmente tem uns impactos muito grandes na tua rotina, né? Sim, com certeza. Na verdade, Vitor, eu sempre, mesmo quando advogava, eu sempre quis o concurso público tive como objetivo de vida para mim. Uhum. Mas quando eu iniciei na advocacia, eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a poder comprar algumas coisas que eu queria, e aquilo eu acabei me acomodando
ali. Não que a advocacia seja ruim, na verdade, a advocacia é que pode te deixar rico, o concurso público não te deixa rico. Né? Dizem que o concurso fecha duas portas, né? O da pobreza e o da riqueza também, né? Exatamente. Fecha as duas, né? É uma escolha de vida, né? Então a advocacia, no início de carreira, acabou me ajudando a realizar alguns sonhos. Pude comprar o meu primeiro carro. Eu acabei, tá legal aqui, vou continuar. Mas aí eu advogava na área trabalhista. E aí veio a reforma trabalhista. E aí acabou diminuindo muito o fluxo no escritório de clientes. E aquilo ali reacendeu um sonho antigo. Eu falei, cara, eu acho que tá na hora de eu voltar a estudar para concurso. E aí... 2017 isso, né? 2017, exatamente. Falei, cara, conversei, eu tinha um sócio na época. Falei, olha, eu acho que eu vou deixar a sociedade aqui para ti. A gente acerta um valor aí dos clientes que ainda estão pendentes. E eu vou começar a estudar. E foi isso. Eu comecei a estudar. Para mim foi, em tese, mais fácil, porque eu pude só estudar. Naquele período eu parei de advogar só para estudar. Mas hoje, por exemplo, que eu estou voltando a estudar, quero estudar para outra carreira, é outra realidade, é outra rotina, mas é possível. Eu vejo gente que tem filho pequeno, que trabalha, que tem uma série de responsabilidades, tem que cuidar da casa e consegue passar. Só que é óbvio que é outro tipo de... É um sofrimento maior, né? Outro tipo de problema. Mas é possível, não quero desmotivar ninguém, pelo contrário. Eu tô nessa dificuldade agora de estudar e trabalhar e, se Deus quiser, vou conseguir aí alcançar essa nova carreira. Uma linguagem bem policial, vou fazer uma pergunta para ele. Mas, Delta, o senhor ficou, depois da faculdade, ficou sem estudar e depois começou a estudar de novo? Ou foi um método contínuo, logo depois da faculdade? Desde a faculdade até passar para delegado, Delta? Depois da faculdade, eu estudei só para a OAB, passei na OAB e só advoguei. Então, fiquei muito tempo parado. Isso atrapalha bastante. Se alguém tem um sonho de concurso público e puder engatar da faculdade de estudo para concurso, sempre falo isso. É uma ótima estratégia. Tu já tá com a matéria fresca. Mas tu fez cursinho, tu comprou videoaula, como é que foi? Qual foi o método que tu usaste? Porque assim, tem muitos hoje disponíveis, né? O cara pode estudar sozinho, tem aquelas apostilas que vendem em banca de revista, né? O que foi que tu fez? O que foi que funcionou para ti? Comprou curso online, tinha para ti funcionou o quê? Tu tentou só um, ou tu tentou vários, tu foi tentando, o que tu fizeste? Vitor, quando eu comecei a estudar, Vitor e Paulo, obviamente, e Emerson, quando eu comecei a estudar, eu achava que passar para concurso público era o mesmo tipo de estudo que eu estudava para a OAB. E eu me frustrei muito no início, porque eu não conseguia fazer as provas, eu não conseguia ter uma boa nota. E aí eu tinha um amigo meu que estudava também, eu conversei com ele, cara, e aí, o que tá faltando? Ele falou, Bruno, o estudo para concurso ele é completamente diferente do estudo para a OAB. Tu tem que ter, e eu indico hoje para os colegas, eu tenho muitos amigos que estudam, pelo menos 4 pilares que tu tem que estar no teu estudo diário. Olha a dica aí. Então anota. Eu vou colocar anota aí. Mentoria para concurso grátis. Então tu tem que estudar a doutrina, tu tem que ter o conhecimento da matéria, obviamente, não vai adiantar tu fazer questão sem ter a matéria. Tu tem que fazer questões, se puder todo dia, 20, 30 questões, para sedimentar o assunto, para saber como é que cai na prova. Tem que ler a lei seca. A lei seca... Não é a lei seca do bafômetro, né? Não. Tem que ler a letra pura da lei no vadimeco. Sim. Todos os dias também cai muito em prova. E tem que estar sempre estudando também a jurisprudência dos tribunais superiores, que cai bastante, principalmente em cargos de autoridade. Então, o estudo completo para concurso público, ele tem que necessariamente passar por esses 4 pilares. Agora, Bruno, mas aí eu estudo por livro, eu estudo por videoaula, eu estudo por PDF... Não existe jeito certo de estudar. O jeito certo é o que dá certo pra ti, é o que tu tá conseguindo alcançar a pontuação. Como é que tu vai testar? Fazendo prova, fazendo simulado. Eu não gosto de videoaula, mas tenho vários colegas que passam estudando por videoaula. Eu gosto de estudar mais por PDF. E voltando, eu conheci então na época um cursinho através desse amigo que me indicou. Pode falar o nome do cursinho? Pode. Sem problema nenhum. Então é o Seju Norte, que é ali do lado da Justiça Federal. Ali, sim, Domingo Marreiros ali, né? Isso, exatamente. Muito bom ali, foi assim... Eu evoluí no meu estudo 1000% depois que conheci o Seju, porque eu aprendi esses pilares. Ali também eu conheci pessoas que estavam se preparando, então a gente consegui fazer uma troca de formação ali muito boa, que me ajudou bastante aí. Então o pessoal do Seju que te deu, digamos assim, um caminho, um norte. Vai por aqui. Antes tu estava tentando sozinho. E aí então tu percebeu então que foi muito efetivo, digamos assim, muito eficaz o suporte que esse pessoal deu para você conseguir essa aprovação, não é isso? Sem dúvida, foi fundamental.
Quando eu estudava sozinho, eu não tinha método, eu não tinha nenhum um tipo de estratégia. Sim. E esse acompanhamento que eu indico hoje para todos os colegas, a mentoria para estudo de estudo para concurso, ela não é besteira. E tu não precisa ficar na mentoria um ano todo. É só para tu entender ali o método. Fica ali, faz uns 3 meses de mentoria, 6 meses de mentoria. Então, o senhor fez mentoria? Fiz mentoria, fiz cabine, Vou te pedir desculpa pelo senhor, porque é o hábito. É o hábito de tratar delegado como senhor, né? Mas eu vou continuar te tratando como senhor, meu amigo. Então, o senhor fez mentoria? Fiz mentoria por... Valeu a pena? Fez toda a diferença. O Seju e a mentoria para mim foi... E a mentoria, o cara é delegado? Tipo, um mentor é delegado ou não? Ele é tipo... Ele é só uma pessoa que entende muito de concurso. Não necessariamente ele é da tua área, efetivamente, que você está querendo passar. Não necessariamente da minha área, mas de preferência. Uhum. Lá nesse cursinho, por exemplo, que eu fazia, existia um mentor da área policial, existia um mentor que era analista fiscal, TJ, existia um mentor fiscal, exatamente. E voltando rapidinho no ponto que o Paulo falou, de chamar as outras pessoas de senhor, eu trabalhei no Tribunal de Justiça com um juiz. E eu aprendi com ele e uso até hoje no meu trabalho. Todo mundo que entra na delegacia eu chamo de senhor. Pode ter 15 anos a 75 anos. Mas eu cobro também que me chame de senhor e é uma forma de manter o respeito e a pessoa se sente respeitada. Sim. Mesmo o criminoso, quando chama ele de senhor, ele fala, pô, mas pelo menos a autoridade ali tá... Eu tenho uns amigos com de longa data, né, que são promotores, delegados, ali, especialmente na corregedoria da Polícia Civil onde eu trabalho. Eu já tenho essa intimidade de chamar pelo nome, mas eu nunca consegui chamar pelo nome. Só chamo de senhora. A senhora vai fazer, a senhora pode fazer isso, doutora, não sei o que, mas eu nunca consigo chamar pelo nome. Talvez isso é uma questão de respeito que a gente tenha pelo cargo da pessoa, né? Mas isso aí acho que é o essencial, né? Acho que todo tipo de relação parte do pressuposto do respeito, né? Até com o bandido, o criminoso, né? Sim, que chega na delegacia. Até porque isso dá problema, né? Pode dar problema. Isso dá um problema. Tem os advogados criminalistas que é horrível. São chatos. Isso aí vocês estão falando. E Bruno, e me diz uma coisa, como é que faz para manter uma certa motivação, né? Porque, cara, eu imagino que assim, você não começa a estudar quando sai o edital, né? Então, se você escolhe, né? Eu já ouvi, a gente tem um amigo muito próximo que é o Yuri, né? O Yuri, ele também sempre estuda para concurso. Hoje ele está oficial de justiça do TRT-8, quer sair, quer fazer outros e tal. Mas ele sempre diz assim, olha, não é o edital que vai te fazer começar a estudar. Tu tem que escolher agora, sem edital, quero ser delegado. O cara quer ser delegado, beleza. Você já vai começar a estudar de agora. Quando sair o edital, você já está lá na frente, não é isso? Então como é que o cara faz para ficar motivado? Porque deve ser meio cansativo. Deve ser uma rotina, primeiro, cansativa e segundo, acho que algumas pessoas pensam assim, isso aí não faz nada. Né? Deve ter esse tipo de comentário. Isso aí fica só em casa. Não faz nada, não faz coisa nenhuma. Então deve ser um negócio até delicado muitas vezes, com amigos, familiares, porque você deve ter que abrir mão de algumas coisas. Não vai no aniversário de fulano, por quê? Bruno está estudando. Não vou não sei aonde, vai ter o casamento de fulano de tal. Bruno, não vou, porque eu estou estudando. Eu imagino que seja difícil. Como é que você faz para manter esse foco? Bruno, assim? Vitor, eu posso complementar a tua Claro. pergunta? Muita gente me pergunta, e quantas horas eu devo estudar por dia? Eu devo estudar aquelas 7 horas por dia? 8 horas por dia? Eu acho até impossível alguém estudar 8 horas por dia, né? Mas, eu não conheço ninguém que estudou 8 horas por dia. Tem gente que diz, eu estudo 6 horas. A gente vê muito vídeo na internet. Não, eu estudei 6 horas por dia e passei. A tua prima, a tua prima já passou. Estudando tudo, eu não acredito que alguém consiga ficar mais de 4 horas de tempo estudando, né? Com um rendimento bom, com uma verdadeira efetividade. O rendimento aqui. Né? E aí, Bruno, quantas horas, e complementando a pergunta do Vitor, quantas horas nós temos que estudar por dia para passar? Como é que tu fizeste, né? Como é que Exatamente. funcionou para ti, né? Não é só eu, né? Também eu converso com muita gente. Na própria academia de polícia eu conheci muitas pessoas que foram aprovadas lá, que estavam junto comigo. Então eu conversava com eles, perguntava qual era o método que eles usavam. E assim, repetindo como eu falei agora há pouco. Não existe um método certo, mas existem alguns parâmetros que a gente observa que são Tem os comuns. errados, né? Tem o errado. Tem o errado. Tem alguns errados. O certo não existe. Então assim, é muito difícil realmente. Eu sentia, eu lembro muito bem, agora parece que não ocorreu esse período ruim, mas eu lembro do período ruim que foi estudar. Esse preconceito que tu comentou de, qual é a tua profissão? Profissão estudante. Pô, o cara já saiu da faculdade. Concurseiro. Profissão concurseiro. Aí, quanto tu ganha? Pô, nada, pô, só estudo. Ninguém é pago para estudar. Sim. Então era esse
esse tipo de preconceito que a gente recebe, mesmo que sem às vezes involuntariamente, dos amigos, dos colegas. Pô, e aí, quando tu já passou? Essa é a pior pergunta que o concurseiro pode ouvir. Né? Tu já passou? Pra ele ter que responder isso é horrível. Então, esse... Fulano de tal estuda há menos tempo e já passou. Estudou 3 meses e já passou. Aí o cara é técnico judiciário, tem nada a ver com o que tu tá fazendo, né? Tipo, o cara passou em outro concurso, tem nada a ver. Né? Prefeitura de Bruno, Moaná, sei lá. O Brendo de Paula, o Delei Evangelistas, o Paulo Barrada, o Rafael Matos, o IPC Rafael, o Arthur Falco estão te mandando um abraço aqui no grupo. Grandes amigos. E excelentes jogadores de futebol também. Olha aí. Já fomos amigos em outra profissão. Quero dizer que eu faço parte desse grupo de futebol, então, ou seja, eu sou um excelente jogador. Né? Tu queria, né? Sim, mas tu tava falando sobre a tua motivação aí. Sim, foi muito difícil manter, mas acho que o que foi essencial para mim foi o apoio da minha família, que sempre foi incondicional. Tranquilizou, né? Incondicional. Meus pais, meu irmão... os próprios amigos, né? Eu tenho grandes amigos até hoje, desde o início da faculdade, e sempre me motivaram, não, Bruno, vai lá, não te preocupa com o que as pessoas estão falando. E graças a Deus, cara, graças a Deus, eu sei que nem todo mundo tem esse apoio, e fica mais difícil ainda. Porque é difícil por si só, como eu falei, tu ficar sem dinheiro, tu ficar... Dependendo, né? Não sabendo quando vai ter a prova, se tu vai passar. Então foi difícil, mas assim, voltando, o centro de estudos que eu estava me ajudou muito também, porque eu conheci outras pessoas que estavam naquela mesma realidade. A pessoa também só estava estudando lá e ansiosa, poxa, será que eu vou passar, quando é que vai ter a prova? Então isso foi o diferencial para mim. E a outra pergunta que tu fizeste, quantas horas, né? Quanto tempo de estudo por dia? Olha, o que eu conversei com alguns amigos e o que eu tenho um parâmetro hoje, de 3 a 4 horas por dia seria o ideal. Mas para quem trabalha é muito difícil. A pessoa trabalha de 8 às 18, chega cansado, e às vezes tem que conversar com o filho, tem que jantar com a esposa. Então, para quem trabalha, 2 a 3 horas seria assim o ideal, né? Menos que isso realmente é muito pouco, por tudo aquilo que eu já falei para vocês. Existem uns 4 pilares que tu tem que estar no teu estudo diário. Então, para quem trabalha, essas horas elas têm que ser compensadas pelo menos no sábado e no domingo. Sim. Que é um período que a pessoa não está trabalhando. Não está trabalhando, vai ter que estudar um pouco mais lá, e nesse dia vai ter que estudar umas 5 horas. Mais do que isso, assim, reta final, a pessoa que só estuda é o máximo 6 horas por dia. O máximo. Porque passando disso já não consegue absorver muito o assunto, como vocês falaram, já fica um estudo pouco efetivo. Né? Mas também, assim, as pessoas não necessariamente precisam ser 6 horas. O cara acordou às 6 da manhã, só para meio-dia. Você pode pulverizar isso, né? Faz 2 horas aqui, aí depois do almoço, sei lá, né? Não precisa ser direto, não, né? O ideal é que seja pulverizado, que tu descanse um pouco a tua mente, né? Toma um banho, se alimente. Mas aí no Seju, mas assim, tu tinhas aula no Seju? Tipo, tu ias pro Seju estudar ou tu ficava em casa? Assim, como é que... Eu não entendi, assim, esse apoio que eles davam, era remoto ou não? Tu tinha que ir lá, tipo faculdade mesmo. Vai pra aula do cursinho, tem isso ou não? Eu era liso, né? Quando eu estudava. Tô menos liso hoje. Mas na época eu não podia pagar tudo. O Seju ele tinha cabine, que é um serviço tem lá. Diversos serviços. Lá. Tinha aula, tinha mentoria, eram serviços separados. E eu não podia pagar todos. Então eu comecei com a mentoria. E aí aprendi lá essas técnicas que eu te falei, a divisão do estudo. Depois da mentoria eu fiz um cursinho de reta final lá, saiu a prova do TJ Pará. Então, quando sai... E eu esqueci de responder a tua pergunta do tempo do edital, quanto tempo a gente tem que estudar antes. Depois que sai o edital, para a prova, é 2 a 3 meses. Não tem como a pessoa passar estudando. Né? O que acontece, às vezes, a pessoa já vem estudando para outro concurso, sai um edital de um concurso separado e ela engata o estudo e aí consegue passar. Mas saiu o edital hoje da polícia, eu vou estudar para passar, vai ser um milagre. Pode agradecer a Deus, porque não é assim que funciona. O certo é, como tu falou, eu quero estudar para delegado, vou pegar o último edital de delegado do Pará e vou estudar. Quando sair o edital novo, eu vejo o que mudou e só adapto o estudo. Então é essencial o começo do estudo para ontem. E na Polícia Civil o cara pode fazer concurso para quê? Porque, só posso ser delegado? Não, tem outras carreiras lá, né? O cara faz concurso para quê lá na Polícia Civil do Pará, no caso, né? Na Polícia Civil do Pará existem 4 cargos policiais e existe o cargo administrativo também. Nos cargos policiais a pessoa tem que ter nível superior. Qualquer nível superior? Qualquer nível superior para os cargos de papiloscopista,
investigador de polícia e escrivão de polícia. Qualquer nível superior pode Qualquer nível fazer superior. essas três carreiras. E para delegado de polícia tem que ser bacharel em direito. E o administrativo é o quê? Administrativo atua em áreas meio da polícia, é nível médio. É nível médio já, né? O administrativo é tudo aquilo que na atividade fim da atividade policial, né? Ele não vai investigar, ele vai ser um auxiliar Isso, exatamente. dentro do órgão policial, não é isso, doutor? Isso, exatamente. Né? E o que é um papiloscopista para quem está ouvindo aqui? Porque assim, é difícil até falar essa palavra. Papiloscopista. Eu quero que a pessoa tenha um sonho de ser papiloscopista. Às vezes ela nem sabe que tem o sonho de ser papiloscopista, porque ela não sabe o nome do que ela quer fazer. Vai descobrir agora. Faz o que o papiloscopista? Os papiloscopistas, eles são essenciais na nossa atividade. Eles fazem basicamente a identificação dos indivíduos. Então, um indivíduo que chegou na delegacia, ele não tem identidade, ele vai precisar passar por uma identificação. Bater o dedo lá, as digitais, para a gente saber quem é esse cara no futuro. Uhum. Eles também fazem um trabalho, Uma principalmente... linguagem antiga do penal é tocar piano. Isso, exatamente. Tocar piano, né? No interior a gente chama muito tocar piano. Vai bater dedo por dedo lá no papiloscopista, identificar quem é esse sujeito, posteriormente, né? Através das digitais. Aqui na capital, na divisão de homicídios, a gente tem um laboratório de análise de imagens. Também é um setor operado pelos papiloscopistas. Então lá eles analisam, eu tenho a filmagem de um crime, eu tenho um suspeito, eles fazem essa comparação e produzem um laudo técnico, identificando, o nariz é parecido por esses pontos, o ouvido, a boca, o corte do cabelo. É um trabalho muito técnico. Compara também veículos, consegue identificar fragmentos de placa. É um trabalho assim excepcional e essencial para nossa Então é um trabalho técnico de identificação não só de pessoas, mas também de cenas de crime, de possíveis delitos que foram cometidos foram flagrados por uma câmera, alguma coisa desse tipo. Sim, exatamente. Passou no concurso, Bruno. O que acontece com o cara? Passou para delegado. Ele faz o quê? Ele tem que se... Porque assim, o cara passou para delegado e ele era policial, suponhamos, né? Então ele não sabe pegar em arma, ele não sabe... Às vezes o cara não sabe nem dar um soco em alguém, não que seja necessário. Não é. Mas Ou assim... se seja preciso. Mas assim, faz o quê? Porque assim, imagina assim, o cara é um cidadão normal, né? E de repente ele é policial. Fui E aprovado na prova, já sou delegado. O que acontece? Faz o quê? Qual é o caminho? Por onde que vai, né? O cara chega lá, ele sentou na delegacia, mas ele tem que ter algum tipo de preparação. Né? E acontece o que com esse cara? Eu não sou policial, não era policial e não tinha ninguém na minha família que era policial. Então é uma dúvida assim de quase todo mundo que estuda para essa área. Às vezes o cara ali faz porque pensa assim, eu não posso, não vou conseguir. Como é que eu vou fazer Nunca nem peguei uma arma, vou ser delegado. Como é que eu vou ser delegado? O que acontece? Vamos tranquilizar esse cidadão que está ouvindo agora. Não só delegado, imagino que para investigador deve ter também alguma coisa, para papiloscopista. Passei e aí, sou policial e agora? Sim, quando a gente passa por uma academia de polícia. E lá vai ser ensinado pra gente como manusear arma de fogo, né, que é essencial. Como investigar, técnicas de investigação, técnicas de defesa pessoal, todas essas noções iniciais, básicas de trabalho são passadas na academia de polícia. A nossa demorou 3 meses e era um período assim intenso. Chegava lá às 6 da manhã e saía às 7, 8 horas da noite durante 3 meses, ininterruptos, fazia provas. Então, não se preocupe, você que está estudando, que você vai ter treinamento para trabalhar. Mas doutor, é estilo BOP? É que o cara ainda tá Não, pensando que isso. eu tô Vou pensando pegar logo tapa assim, na cara, né? Estilo BOP? Não, Comer aquele spray de pimenta na minha cara. Não, é bem mais tranquilo, é bem mais técnico. O BOP, esses cursos de Rotan, choque, são... A Polícia Civil tem uma polícia especializada que é a CORE. A CORE, eu ia te perguntar, isso é tipo CORE lá? Não, outra é bem mais tranquila. A CORE é para quem tem desejo mesmo de entrar, porque o curso operacional ele é diferenciado mesmo, é um desafio. Então o cara vai para a academia de polícia, fica 3 meses se preparando lá, para depois ele fazer o quê? Ele decide para onde ele vai, ele vem sempre para Belém, porque assim, tem gente que não tem nem noção, né? Então o cara passa primeiro, ele vem direto para cá, ele vai ficar perto de casa? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Na verdade, o que acontece? Quando surge um novo concurso, a administração pública faz um levantamento das cidades que mais precisam de policiais e a nossa nota na academia de polícia vai determinar para onde a gente vai. É uma escolha. Então, na academia, não tem a ver com a nota do concurso.
Isso depende de concurso para concurso. Aqui no Pará foi a nota da academia, foi zerada a nota do concurso, mas tem estados que utilizam a nota do concurso. Então o cara tem que se desempenhar bem, na verdade, ali depois que passa, né? Aqui no Pará foi assim. Sim, então, foi determinante a tua nota na Cadepol para a tua lotação. Então, tive colegas que foram lotados aqui em Castanhal, que está a 70 km de Belém, e colegas como eu que foram para 1.000 km de São Félix e Xingu. Sim. Porque perdi 2 pontos. Sim. Não cabe recurso. Né? Não deu pra fazer nada. E Bruno, o André Ferralho tá mandando aqui um abraço, dizendo que o senhor é um excelente policial, um exemplo a ser seguido, né? E ele quer perguntar o seguinte: se quando o senhor passou, quando o senhor passou para delegado de polícia civil, de imediato o senhor pega o porte de arma, o senhor já começa a andar armado? Como é que é essa questão da arma? A pessoa tem muita curiosidade disso, né? Saber como é que... Né? Tu compra ou não? O Estado Não, o Estado dá. Primeiro eu queria mandar um abraço para o André Fialho, né, oficial da Polícia Militar no Estado do Pará, também um grande colega. Será convidado. Olha aí. Por favor, acho que ele tem muito a acrescentar também. É outra força, né? Uhum. A Polícia Militar é outro tipo de atividade. De trabalho, né? É polícia também, mas ele vai ter a rotina dele para explicar pra gente. Então, um abraço pro André. Voltando à pergunta, que eu esqueci. Como é que o cara já sai com porte de arma, né? Sim, Quando é sim. que Sim. O Estado dá pra gente, depois da Academia de Polícia, colete, arma, carregador. Sim. Então, esse material o Estado dá. O restante, calça, camisa, coturno, a gente tem que comprar. Inclusive, existe um projeto de lei agora, vai ser alterado na LEPA, provavelmente está esperando o governador enviar esse projeto, que é o de um auxílio fardamento. Sim. Que é para a gente poder comprar esses outros materiais. Mas, de início, o que a gente ganha é a arma do Estado, cautelada pra gente, o colete e os carregadores. E munição, a cada 2 anos eles renovam também as munições. Ah, tem isso? Então Tem. o cara recebe munição para 2 anos. Se tu acabar antes, né, for necessário, tu pode solicitar. Exatamente. Puxa, a pessoa... Acaba, o cara tem que esperar o prazo. Não. Mas assim, é igual para todo mundo, então. A arma, o colete, não tem diferença. Do Pra primeiro todos os da policiais, Cadepol isso. até o último colocado, é sempre o mesmo... Mesmo padrão para todo mundo. Mesma arma, inclusive. Doutor, o senhor tem lembranças boas da Cadepol? Fiz muitos amigos lá. Tem muita gente que aproveita mais do que deveria, inclusive. Muitos amores surgem na Cadepol. Olha aí. Eu Já ouvi falar desses amores na Cadepol. conheci a minha namorada lá também. Olha aí. Então Policial. mande um beijo para sua namorada agora. Uma que ela pequena deve estar declaração de 10 minutos. Não sei nem se ela tá me ouvindo, que ela tá viajando, mais um beijo. Eu Ela é te mando o link, delegada. não tem problema, Ela é eu te mando delegada o link. também? ou Investigadora. Investigadora. Isso. Mas não trabalha na delegacia. Não, que trabalho em outra delegacia. Melhor, viu? Preserve isso. Eu trabalhei com ela em São Félix do Xingu. Foi mesmo? Não é bacana trabalhar junto, não. Com ela. Não, vou ter que ficar mandando. Tá parceira de vida. O pessoal vai achar estranho, uma investigadora que manda no delegado. Como É é que verdade, pode? é isso? verdade, é Vai verdade. vai ficar esquisito. Bem, Vitão, nós estamos aqui às 9h30, né? Praticamente. Nós vamos para a segunda parte do programa. Lembrando que o nosso programa tem o objetivo de fazer um papo descontraído sobre justiça, direito, política, empreendedorismo e cidadania. Hoje estamos aqui com Bruno Bandeira, delegado de Polícia Civil. Atualmente está na Delegacia de Homicídios, que é vinculada à Diretoria de Polícia Especializada. Tô certo? Isso. Bem, aqui eu tenho que parabenizá-lo também, né, pela redução dos índices de criminalidade que ocorreram no Pará nos últimos anos. Um trabalho incessante aqui da Polícia Civil do Estado do Pará, que teve à frente o Dr. Walter Rezende e agora está com o Dr. Benassuli. Sem dúvida nenhuma, nós temos uma investigação sendo bem feita, uma força repressiva da PM também com uma qualidade muito boa, e a tendência é que a vida do advogado criminalista se torne mais difícil, porque a criminalidade está acabando no estado do Pará. Mas é difícil acabar, né? Não, isso é o fato. Criminoso é uma coisa que jamais irá acabar, mas está reduzindo, doutor, né? Bem, estamos falando aqui também sobre a experiência de ser delegado de polícia. O doutor Bruno, só quero te chamar de Breno, por causa do teu irmão. Meu irmão que é investigador. Né? Só quero te chamar de Breno. Bem, e Bruno, beleza, passei, fiz a academia de polícia, fui lotado num determinado interior. No teu caso, tu falou que foi São Félix do Xingu. E aí? Chego lá, faço o quê? Sento lá, fico esperando. Aqui, que eu não sei, acontece, se né? tu, assim, quem tá nos ouvindo não pode ver, né? Mas quem tá nos vendo vai perceber que o doutor, ele é um cara novo.
né? O cara novo chegou lá, tá com quantos anos na polícia? Vou terminar meu estágio probatório agora, 3 anos em 3 julho. anos já tá no terceiro ano. Há 3 anos ele era muito mais novo, né? Vendo que a polícia deixou mais estressado, né? Então ele era 10 anos na Pele polícia. boa aí, ó. Então ele era muito mais tem novo. um cabelo branco. e aí? Agora olha eu, como eu tô E aqui. aí, eu cheguei em São Félix, foi de carro, não sei se foi de carro, foi de ônibus. Entrei na delegacia e falei lá para aquele antigão: ei, eu sou o seu chefe, sou o delegado. E aí, o que tu faz? O que tu fez? Como é que começa, né? Como Porque é que você fica começa? sentado Eu lá, sento e aí? lá e espero alguém fazer um boletim de ocorrência? No começo é isso, a gente senta e faz, espera o que vai acontecer, né? O trabalho da Polícia Civil ele é mais reativo. A gente espera o crime acontecer para poder investigar. A Polícia Militar tem um trabalho mais proativo de prevenir o crime na rua. Então é basicamente isso, a gente tem que esperar ser provocado. Na verdade, não necessariamente, né? A Polícia Civil também pode iniciar algumas investigações, principalmente de delitos de tráfico, que são permanentes. Precisa esperar acontecer sempre, né? Pra gente investigar e pedir as prisões dos suspeitos do Poder Judiciário. Mas basicamente o nosso trabalho é esperar a população denunciar. É a mulher que foi agredida pelo marido. No interior acontece muito isso, né? São os delitos que mais acontecem. Tráfico de drogas, lesão corporal na Lei Maria da Penha e, infelizmente, delitos sexuais contra menores. Sim. Então, a gente, a partir do momento que recebe as denúncias, o cidadão, a vítima, vai lá denunciar, vai fazer o boletim de ocorrência na delegacia, a gente inicia a investigação, ouve as testemunhas, coleta as câmeras de segurança que tenham, representa pelas medidas cautelares que forem necessárias e inicia o trabalho policial. No início, sem experiência, a gente tinha que aprender muito com os mais antigos, né? Eu utilizei essa estratégia. Já tinha os delegados mais antigos lá. Ah, você não era o único delegado da unidade. Não. Na minha delegacia não era só eu, mas tem delegacias mais distantes que existe só uma equipe. Mas a gente sempre está vinculado ao superintendente. Então eu também ligava para o superintendente: olha, está acontecendo essa situação, me oriente, o que é que eu posso fazer? Então a gente tem esse respaldo também do superintendente, eu tinha um bom contato com o corregedor. Então, qualquer dúvida, eu ligava para ele. Eu entrei no período próximo da eleição. Então, a gente ficava sempre receoso. O período eleitoral no interior é bem complicado, a depender da cidade que tu estás. Porque há uma divisão política muito grande ali que é quase familiar. Isso. Né? Tem uma questão de, olha, se tu é do partido tal e é contra a minha então tu é contra a minha família. Entendi. Tá entendendo? Então tem realmente um período muito turbulento Estressante, e violento. Para quem é policial e para quem é promotor de justiça passa por grande dificuldade. Né? E deve ter crimes eleitorais ainda, né? Também da delegacia da Polícia Civil. Sim. Tudo Compra de voto, não sei o que, por lá, né? Tudo lá. E Bruno, estão perguntando aqui quais são as polícias que existem hoje. Ah, tá. Hoje, É porque o cara às vezes pensa, por que o Bruno não prende? O Bruno vai dentro da rua. Não, o Bruno não vai pra rua. Né? Quem vai pra rua é a polícia militar. Exatamente. Né? Então é importante esclarecer que tem diferenças, né, dentro da polícia. Né? Não é todo mundo policial, é a mesma coisa, né? Não, o artigo 144 da Constituição Federal, ele elenca lá quais são as forças policiais. Então a gente tem a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que são vinculadas à União. No âmbito dos estados, a gente tem a Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal. E agora a Guarda Municipal, que se transformou numa Polícia Municipal também, no âmbito do Poder Executivo Municipal. Né? Sim. É uma problemática essa formação da Polícia Municipal quanto à origem dela, porque assim, nós devemos falar numa situação constitucional aí, né? Eu acho que vai ser debatido isso ainda. Já foi debatido no STF, mas acho que vai voltar a ser debatido de novo, porque não há uma previsão, em tese, de uma polícia municipal. Sim. Não é isso? Sim. Então, eu acredito que nos próximos anos nós vamos voltar a falar disso de novo. Mas aqui ainda tem a Polícia Rodoviária Estadual, não tem? Não existe isso? A Polícia Rodoviária Estadual, ela é composta pela Polícia Militar. É a Polícia Militar que tá. tem E um qual é que é a batalhão de diferença rodoviários. substancial? Vocês trabalham juntos, não trabalham? O que faz o policial penal? Em que momento essas turmas se conectam de alguma forma? Sim. Hoje, eu acho que a gente ainda tem um distanciamento entre essas forças que atrapalha, inclusive, muitas investigações. Seria muito bom se a gente trocasse informação entre as forças da Polícia Penal, Polícia Militar e Polícia Civil, que acontece muito mais no interior. No interior, às vezes, é só uma equipe da Polícia Civil e uma da Polícia Militar, então eles se falam muito. Sim. E a Polícia Militar tem muita informação da rua. Eles estão na rua, eles têm informante, eles conhecem os suspeitos que estão lá há muito tempo na cidade. Mas aqui na capital, esse distanciamento ele é mais comum.
Então a polícia penal, ela trabalha dentro dos presídios, fazendo ali, guardando a ordem, né, dos presos e atuando lá dentro do sistema penal. A polícia civil, como eu falei, ela é uma polícia reativa, ela atua depois do crime, investigando, identificando suspeitos, trazendo a materialidade do crime para o inquérito, para depois remeter para o Poder Judiciário. E a polícia militar, ela é mais proativa e preventiva. A gente é mais repressivo e a polícia militar é mais preventiva. Ela está na rua, quando tu vê uma viatura na rua, na esquina da polícia militar, é para evitar que ali aconteça um crime. Dificilmente vai ter um roubo na frente da viatura da polícia militar. Sim. Então a polícia militar, ela está ali para isso, para tentar coibir o crime e, se o crime acontecer, tentar efetuar a prisão em flagrante do suspeito, né, e conduzir para a delegacia de polícia. Muito justo. Então acho que ficou bem claro aí que a polícia militar, na verdade, é quem está na rua. A polícia civil é as delegacias, né? Sim. A polícia militar acompanha o preso, leva o cara para lá. E o que não for nenhum desses casos que o doutor falou, vai ser função da polícia municipal. É mesmo, olha aí. Novidades aí. Entendeu? É essa a Estão função da surgindo, polícia né? municipal. Assim, Vitor, eu esqueci de falar, a polícia civil também faz operações na rua. A gente cumpre mandado de prisão, a gente cumpre buscas. Mas, então, é possível que a população veja a polícia civil na rua. Uhum. Mas não é nossa Função primordial, fim, assim, exatamente. né? E Bruno, teve algum caso, assim, nesse tempo que tu estás há 3 anos, teve algum caso, assim, que te marcou, que esse caramba, isso aqui chegou na delegacia, seja porque foi algo muito violento, ou algo que foi engraçado, ou algo que foi muito difícil de solucionar? Como é que tem sido essa tua experiência aí? Vitor, complementando, como foi teu primeiro caso que chegou lá em São Félix? Primeira ocorrência que Primeira bateu lá. ocorrência. E 2, como foi a primeira prisão? Aí nós temos 3 perguntas aqui. Primeiro caso, primeira ocorrência, primeira prisão. Primeiro caso, primeira ocorrência, primeira Sim. prisão, e qual caso te marcou mais? Que não necessariamente é um desses primeiros, né? Sim, sim. No meu caso, por exemplo, eu lembro que eu fui... Eu peguei minha carteira da UAB e me levaram para fazer um tribunal do júri. Eu falei que eu não ia fazer porque eu tinha pegado a UAB e me levaram para fazer um júri sem eu saber nem o que tinha acontecido. Eu falei, eu não vou fazer. E no teu caso? A gente tu não pode tem dizer muita não. escolha, Tu não exatamente. pode dizer não. O que aparecer a gente tem que ir. E principalmente no interior. Tu lembras qual foi a primeira ocorrência que chegou lá? Cara, eu lembro da primeira ocorrência, na verdade, foi um mandado de prisão. Eu cheguei, eu fiquei de plantão no primeiro dia, no segundo dia o investigador antigo falou, olha, delegado, tem um mandado de prisão aqui nosso, que eu sei onde está o suspeito. Vamos lá montar as equipes de lá e bora. A gente montou rápido 2 equipes. Como eu falei, eu não trabalhava na cidade que eu estava. O que é montar a equipe? É arrumar as pessoas que vão fazer, vão te Isso, ajudar a e fazer. vão cumprir o mandado de prisão. Vai entrar na viatura e e vai lá. equipar, né? Porque a gente não fica 100% do dia de colete. Na Polícia Civil, na Polícia Militar eles atuam sempre de entendi. colete, arma ostensiva. Na Polícia Civil não. Como a gente fica dentro da delegacia, Já a tá gente fica só quantos com a dias arma. de polícia? 2 dias, era o 2 segundo dias. dia. Tava empolgado pra fazer isso, hein? Empolgadíssimo, né? Era a minha primeira prisão. E aí montamos a equipe, botamos os coletes, Colocou o óculos Ray-Ban. o óculos Ray-Ban, estilo Polícia Federal. E fomos lá pra efetuar a prisão do suspeito. Ele já tinha plotado onde o cara tava, sabia qual era a casa. Batemos na casa, o suspeito não abriu. E aí eu falei, cara, e agora? A gente vai ter que arrombar a casa. Ele, não, peraí. Aí pegou o carro e derrubou o portão. E eu falei, é assim mesmo que funciona? É com a viatura, a gente tem que usar a força policial, né? Pra cumprir uma ordem de prisão, é uma ordem judicial. E a gente foi lá e conseguiu capturar o suspeito dentro da casa, usando da força policial. E assim, pra mim foi muito empolgante, né, ver aquilo acontecer. É legal, mas ao mesmo tempo dá medo, fala, pô, isso vai dar problema. Na verdade, Mas não, como né? é que a gente chega lá e fala assim, daí tu derrubou lá, daí tá. Você está preso em nome da lei. Não, não precisa falar isso. Não é, Isso é filme. A gente só algemou porque ele tudo não que queria. você Ele não queria. irá dizer poderá ser Utilizado contra você no Você tribunal. tem o jeito de ficar em silêncio. Não, o direito ao silêncio a gente tem que informar pro suspeito na hora do Aviso de interrogatório. Miranda, o nome disso, né? Exatamente, aviso de Miranda. Olha aí. Mas fora isso, não. A gente só bateu, chamou por ele não quis vir, sabia que ele estava lá, o investigador já tinha levantado. Então utilizamos da força e
conseguimos... Literalmente da força. Literalmente né? da força Mas da dentro da viatura. legalidade. Com certeza. Não vai fique claro. tu aí, brigando não com vai- teu vizinho, pegar teu carro e derrubar um portão. Tu Ah, não é fulano de polícia. tal não tá pagando aluguel, então Não, vou tirar. não vou, não lá vai. pegar meu... Não é assim. Não vai usar teu carro para derrubar portão por aí, gente. É a polícia que tem autorização legal para isso. Então, É, esse e foi porque teu houve primeiro resistência também do preso, né? É bom falar. Sim. Então esse foi teu primeiro caso, tua primeira prisão, né? E assim, o que mais te marcou? Teve algum caso assim que te tocou sentimentalmente? Falou, poxa, isso daqui não é um problema da seara criminal, na verdade é um problema social que eu tô vendo. Tá entendendo? E infelizmente aqui eu não posso fazer muita coisa. Isso acontece muito no interior, porque no interior a Polícia Civil e a Polícia Militar também, né? São os únicos órgãos que ficam 24 horas abertos. Eu falo Sim. sempre, doutor, que as pessoas têm uma imagem, apesar das pessoas terem uma imagem ruim da polícia, e tem, eu falo o seguinte, se acontecer alguma coisa com qualquer cidadão, o primeiro local que ela procura é a polícia. A polícia, ela é a entrada de qualquer tipo de proteção do direito do cidadão. E tá sempre disponível. Tá entendendo? E tá sempre disponível. Então tem muita gente que fala mal, mas deixa de reconhecer que a polícia tá sempre presente na sociedade. Eu falo o seguinte, é difícil ser policial, mas é lá, se a gente for falar, por exemplo, de proteção de direitos humanos, dignidade da pessoa humana, nós estamos falando que a porta de entrada ali é a polícia civil, é a polícia militar. Sim. É caro para pessoas que estudam ou teóricos dizerem isso, mas é verdade. É verdade. As pessoas falam muito mal da polícia, relacionando a violação de direitos fundamentais, mas esquecem que a gente garante também direitos. Exatamente. Direitos da vítima, a integridade da vítima. E essa parte não é falada. Sim. A polícia, ela é o elo ali que existe entre o crime e a sociedade. Quem é que vai impedir que o crime continue agindo na sociedade? É a polícia. É a polícia que quando dá 2 da manhã a pessoa está com problema, ela não vai lá no judiciário. Está fechada. Não vai mesmo. Ela não vai no Ministério Público. Não. O trabalho é excelente do Poder Judiciário, excelente do Ministério Público, mas eles não trabalham nessa escala de trabalho. A gente, principalmente no interior, atua 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exatamente. Então, doutor, na minha experiência que eu tenho como advogado de servidor público, né, eu falo o seguinte, amigo, se você está no interior, lotado no interior do estado do Pará e tu é policial e tirou férias, sai da cidade. Porque se tu não sair da cidade, tu vai continuar trabalhando. Né? Porque é o Vão seguinte, bater na tua casa. o delegado, ele é, e assim, se não fazendo um juízo de valor ao judiciário, ao MP, ele é a pessoa mais importante da cidade no interior. Ele é a autoridade máxima de lá. Porque ele que está presente. E até involuntariamente. Exatamente. Né? Só de estar lá é o delegado falando de tal. O delegado decide tudo. Quem é o promotor, não sei, mas o delegado eu sei quem é. Sim. Entendeu? Então, assim, ele é o cara que vai decidir, ele é o cara, delegado e delegada, né? Sim. Eles são as pessoas que vão dizer assim, dar a palavra final naquele conflito. Vão resolver o problema. Exatamente. Todo tipo de conflito. Já peguei um caso que me marcou também. Os pais estavam brigando dentro de casa e o filho foi querer intervir. Era uma discussão normal de pai, de marido e mulher. O filho foi querer intervir, mas ele tinha uma certa doença mental e ele pegou uma faca Caramba. para partir para cima do pai. Ele achou que o pai estava discutindo com a mãe, gostava muito da mãe. E aí, nessa ocorrência, vieram tios, sobrinhos, morava todo mundo perto lá, a família, né? Conseguiram imobilizar ele amarrado, levaram para delegacia para eu resolver. Olha aí, doutor. Nossa. Olha o problema. Aí tive que chamar conselho tutelar, tive que levar o rapaz para ser medicado. Então, esse tipo de problema que às vezes nem era para ser uma seara Nem é criminal. crime, né? Não houve um crime. Mas quem é que vão procurar? A polícia. A polícia tem que resolver. Coitado. E aí? E o que literalmente tu tem que resolver, porque hoje que nós vivemos em um mundo monitorado 24 horas, inclusive no interior do estado do Pará, se o delegado não resolver, ele vai ser culpado por alguma coisa ali, por negligência. Vira uma filmagem e a primeira postagem, Vira a primeira post, legenda que tiver é a verdade. Tá fez? É, né? Então, Não, o a gente conseguiu levar ele pro hospital, ele foi medicado, se acalmou. Isso foi aqui ou Não, foi... lá no interior. Olha aí. E foi resolvido, graças a Deus. Mas e de crime? Teve algum crime assim? Não precisa contar detalhes, mas assim, crimes que você teve que atuar, que você... Caramba, isso aqui é pesado. Né? O que eu vou
como é que eu faço aqui, né? Porque tu ainda é novo na profissão. Sim, Mas o que é uma coisa que talvez seja mais difícil para ti, para o, sei lá, o delegado já antigão, para ele é normal. Mas para você, assim, porque muita gente que tem o sonho de ser delegado, às vezes tem muito medo. Cara, vai com medo mesmo, né? Imagino que tem que ir do jeito que tá. E você já tá preparado, pelo menos na teoria, né? Pela Cadepol. Como é que foi? Teve algum assim que tu disse, caramba, isso aqui eu vou ter que meter a mão nisso daqui, né? Todos os crimes, na verdade, hediondos são complicados. Todos os homicídios, todos os estupros de vulneráveis são crimes que mexem com a gente, assim, no interior. A gente tenta atuar de forma imparcial. Imparcial a gente né? Mas de forma não emotiva. Mas alguns casos mexem com a emoção. Não tem jeito. Principalmente quando a gente... casos que o marido mata a esposa por uma discussão besta. Acontece muito no interior do rapaz beber e cometer um homicídio porque a esposa trancou a porta e esqueceu de abrir, ou de deixar a comida pronta. Uhum. Então, são casos que trazem uma repulsa maior e a gente tem que ter muito bom senso ali para não deixar passar para o pessoal, né? O nosso trabalho. Nosso trabalho é técnico. E aí, Bruno, até é importante falar que a gente tem uma audiência eminentemente cristã. E às vezes o cara não quer se meter com polícia, sendo cristão, né? Como foi para você? Foi uma decisão tranquila? Você acha que tem muito conflito? Ou não tem? Ou tem que relevar mesmo? Porque assim, da mesma forma que existe o lado, digamos assim, mais tranquilo, né, da delegacia, também deve ter momentos assim muito delicados e que é necessário às vezes ser um pouco mais contundente na fala, em que não dá para aliviar demais para situações, né? Não é um ambiente alegre, é bom que se diga, né? Assim, não se pode também vender como é bacana aqui. Não é um ambiente... Não tem nada de alegre. É um ambiente hostil. Sim. E às vezes o cristão pensa, cara, eu não vou me meter nisso, mas será que não é exatamente importante justamente a questão do cristianismo, da sua religião, do seu modo de ver a vida para estar nesses ambientes, ou tem muito conflito, não é recomendável? Como é que você vê isso? Não, Vitor, eu sou bem tranquilo em relação a isso. Eu entendo que o meu papel, na verdade, é ajudar pessoas. E a gente precisa de boas pessoas com poder, que tenham força e vontade de tomar decisões difíceis. É preciso que existam boas pessoas para parar as pessoas más. Então, eu vejo meu trabalho como um trabalho de ajudar pessoas e sim, eu não tenho nenhum tipo não vejo nenhum conflito com a palavra de Deus. A gente pega na Bíblia... Essa é uma pergunta que me fazem muito. Eu tenho amigos que não são cristãos, são ateus, policiais no caso. E eles falam, tu é... Vai atirar no cara, Tu é cristão e tá usando de força com o cara, truculência, gritando... Cara, a gente tem diversas passagens da Bíblia e Deus não é só amor, Deus também é justiça. Né? Quantas vezes a gente não vê na Bíblia que houve destruição de cidades, que houve Deus... Jesus quebrou tudo na porta do templo lá. Exato, Sansão, a história de Sansão, ele quebrou tudo também, matou muitos soldados. Então, lógico que é outro tempo, existe proporção aí nas medidas. Eu não vou ser injusto, não vou ser um cara também que vou sair... atirando em todo mundo a esmo, até porque isso dá problema. Sim. Mas eu acho que o nosso trabalho não tem nada de afrontoso à palavra de Deus, pelo contrário, a gente está ali para ajudar as pessoas e cumprir, na verdade, com o propósito da palavra de Deus. Meu amigo, bandeira, né? É chamado de bandeira? Chama de bandeira? Não. É mais o pessoal da bola. Quando eu era jogador, eu era chamado de bandeira. Quando eu era jogador. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é ser delegado aqui no meio da Amazônia? Como é essa experiência? Porque eu tenho a oportunidade de conversar com várias pessoas que vêm de outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, e eles falam o seguinte: eu vim para a Amazônia porque eu quero ser policial lá, eu quero ver como é que é, porque é uma experiência nova e tal, não sei o quê. E um ano depois eles vêm conversar comigo, não, mas não era isso que eu queria, a Amazônia é difícil, a região dos rios aqui do Marajó é difícil de trabalhar, nem sempre nós temos a estrutura suficiente para fazer uma boa investigação, aí pensando que
eu tenho um laboratório do CSI, né? Mas também Passa longe. não é isso. Então, assim, eu sempre falo, como é advogar na Amazônia, né? Como é ser policial civil no meio da Amazônia? Porque, assim, nós estamos no final no mundo, assim, estamos bem longe, assim, Dos que centros, né? do centro de tudo. Como é? Tem experiência fora do estado? Como é que é? Como é essa tua visão sobre isso, meu amigo? Vocês trocam ideia com delegados de outro lugar, tipo, o cara é de São Paulo, negou aqui querendo uma diligência, cometeu um crime, o cara fugiu para Belém, né? Mas às vezes imagino que aconteça isso, né? Às vezes a pessoa pode achar que aqui é igual lá e às vezes é completamente diferente. Completamente diferente. A gente troca sim informação. Hoje em dia é muito comum muitos criminosos aqui do Pará estarem homiziados, escondidos no Rio de Janeiro. Estarem o quê, doutor? Escondidos, homiziados. Homiziados. Olha aí. Palavra nova pra mim. Né? Tudo bem. Escondidos no Rio de Janeiro, no Paraná, Santa Catarina. Aí vocês têm que entrar em contato. A gente faz com esse eles. contato com a inteligência das polícias dos outros estados. Então, essa parceria. Polícia Civil, né? Troca entre polícia civil já acontece bastante. Eles também pedem apoio nosso. Assim, eu não tive a experiência de trabalhar em outros estados, mas na academia, repito, conheci muitos colegas de outros estados. Na verdade, 30% só dos delegados eram paraenses na última turma. Então, 70% basicamente era de fora. Então, eu converso com outros colegas. Realmente, trabalhar no estado do Pará é um desafio. Para mim, é ótimo que eu sou daqui. Mas para quem é de fora, é um desafio muito maior, porque é um estado de dimensão continental, né? Então, por exemplo, o município que eu trabalhava, em São Félix, ele tinha localidades que eram 100 quilômetros, 200 quilômetros em estrada de chão para dentro do município. Sim. E não tinha como a gente atuar ali, era muito difícil. Existia um destacamento da Polícia Militar que traziam as ocorrências relevantes para cá, para a delegacia. E demorava, às vezes, o preso era localizado 8 da noite e chegava lá na delegacia só de manhã do outro dia. Caramba. E era uma correria para comunicar o flagrante dentro das 48 horas, às vezes não dava. E aí a gente justificava para o juiz justamente essa dificuldade toda. Problemas na internet de comunicação. Demais. Direto isso aí, né? Nessas localidades, por exemplo, a internet ínfima, quase não pega. Então é muito difícil realmente trabalhar no Pará, mas assim, quem faz o seu trabalho com amor, faz por prazer, supera essas dificuldades aí. Doutor, o senhor hoje tem orgulho de fazer parte da Sentinela do Norte, que é como a Polícia Civil é chamada? Meu amigo, você é quase policial. Né? Sim, com certeza. Como eu falei para vocês dois no início antes de iniciar a transmissão, eu era advogado trabalhista. Eu nunca me imaginei policial. Mas durante esse processo de preparação, conheci pessoas, conheci delegados, investigadores, via muita série policial e realmente me apaixonei pela instituição. Então, hoje, poder fazer parte da Polícia Civil do meu estado, ajudar pessoas do meu estado, realmente é um motivo de orgulho para mim. Eu sou realizado onde eu estou. Quero estudar para outra carreira, se Deus quiser, para o Ministério Público ou para a magistratura, onde Deus me colocar, mas não por falta de amor à Polícia Civil. É só por almejar voos maiores. Vitor, deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho, que a gente já está quase terminando, Bruno. Muito furto de celular hoje em dia. E as pessoas não têm muita esperança de recuperar. Vale a pena o cara fazer a ocorrência e ir atrás disso aí? Ou larga a mão? Não, e vale. Por último, querias falar alguma coisa ainda, Paulo? Não, e dizer que o nosso programa hoje está atingindo fora do município de Belém. Temos ouvintes lá no município de Marudá. Olha aí. Pastor Wagner. Olha aí. Né? Então, Bruno, primeiro, vale a pena? E o que a pessoa tem que fazer? E para finalizar, que a gente encerra já, um livro que você pudesse recomendar para nossa audiência, ou um podcast, um filme, que a gente queria te saber. Mas furto de celular, a gente ouve muitas pessoas dizendo assim, não vou mais atrás, que já era. E me parece que não está sendo bem assim, né? Não. Inclusive, ano passado, a Polícia Civil instituiu uma nova delegacia especializada em recuperação de aparelhos de celular. Olha aí, cara, legal. Ela funciona na Delegacia Geral. Então, a gente não pode garantir que todo celular vai ser recuperado, porque às vezes o criminoso leva para fora do estado. Leva para fora do estado, um lugar que não pega internet, ou quebra, ou vende. Então, vende peça, destrói o celular, então não tem como recuperar todos. Mas uma grande parte de aparelhos a gente consegue recuperar, principalmente com essa delegacia especializada hoje. Então é essencial que a população, a vítima, no caso do furto e do roubo, faça o boletim de ocorrência, leve os dados do celular, principalmente o número do e-mail que vem na caixa do aparelho ou a nota fiscal. Porque esse celular,
ele vai ser diligenciado a localização. Pode ser que ele não seja encontrado numa investigação do roubo ou do furto. Mas, às vezes, fortuitamente, o celular é encontrado. A gente, às vezes, compra um mandado de prisão na casa do cara e tem lá 10 celulares, todos sem nota fiscal. E a gente vai ver, tem um BO dizendo que esse celular foi roubado. E consegue restituir para a vítima. Isso acontece muito com moto. A gente encontra uma moto na casa do suspeito, vai ver o chassi, olha, essa moto foi roubada lá em Belém, em março desse ano. Poxa, a gente conseguiu ali o endereço da vítima. Entra em contato com o cara e devolve. E devolve, com certeza. A gente não quer ficar com o bem lá na delegacia. Livro, podcast ou filme? Tá. Um dos três, eu vou indicar então um livro. Quando eu estava estudando para concurso, foi até o meu irmão, Brenda, que me indicou. As Armas da Persuasão. É um livro muito bom que fala sobre oratória, sobre relações interpessoais e como tu convencer as pessoas. É um livro muito bom para quem trabalha com fala, inclusive. Sim, legal. São técnicas de persuasão, técnicas de conversa. Como tu entender também o que as pessoas querem passar para ti, muito interessante. Eu indico. Não é um livro grande. As Armas da Persuasão. As Armas da Persuasão. Muito bom. Então, por hoje, agradecemos aqui ao convidado, Bruno Bandeira. Obrigado pela gentileza de nos estar aqui presente conosco. Sábado que vem estaremos novamente aqui, não é isso, Paulo? Sim, sem dúvida nenhuma. Sábado que vem, às 9 horas da manhã, estaremos com mais um convidado falando a respeito de empreendedorismo, cidadania e justiça. Um abraço, Emerson, obrigado. Valeu, até a próxima, gente. Chegou o final do programa Amazônia Legal. Todos os sábados, às 9 da manhã, aqui na Rádio Amazônia Viva 89.5, a Rádio Top de Belém. Apresentação, doutores Vitor Melo e Paulo Batista. Até o próximo sábado.